Dá pra gente entrar um pouquinho assim nos sintomas físicos e emocionais? Primeiro, é importante dizer que nada na medicina é matemático. Então, queda hormonal não é igual necessariamente a sintomas do climatério. Tá. Né? Por que eu digo isso? Porque não são todas as pessoas que possuem ovário que vão apresentar sintomas. E esses sintomas ainda vão variar muito a intensidade. Tem pessoas que passam assim muito tranquilas. Quando a gente olha para essas pessoas, quando tem os estudos populacionais, o que é que modula, quais são os possíveis fatores aí envolvidos nessa redução de sintomas? Quando a gente olha, por exemplo, para a sociedade japonesa, em que as mulheres costumam ter menos sintomas da menopausa, do climatério, melhor falando, a gente percebe que a mulher, quando passa pela menopausa, ela é um momento da vida em que ela coloca a energia para o autodesenvolvimento. Isso está associado à sabedoria. Olha. Ela tem um papel cultural importante. Ela não é considerada uma pessoa sem valor, como na nossa sociedade, que ainda bem isso está mudando. E isso impacta na presença ou na ausência desses sintomas. Isso é um dos fatores. Voltando para os sintomas, ondas de calor, sintomas físicos. Ondas de calor. 80% das pessoas que passam no climatério vão sentir ondas de calor. São os fogachos. São sintomas vasomotores, né? Aquele calorão que sobe para a cabeça, às vezes fica com o rosto vermelho, pode vir acompanhado de palpitação, a pessoa acha que vai morrer. E não tem horário? Tem horário. Em algumas pessoas, ele acontece o dia inteiro. Nossa. Dura segundos. Tem pessoas que pode durar até 1 minuto. Então, o tempo de duração é algo para você prestar atenção. A quantidade de vezes que acontece ao longo do dia também. E se acontece mais à noite, também é um dado. Isso na medicina ocidental não faz diferença. Na medicina chinesa faz. Olha. O tratamento muda na medicina chinesa. Tá. Mas então os fogachos, as ondas de calor, são sintomas mais frequentes. Eles podem ou não vir acompanhados de sudorese. Esses dias, a pessoa super querida que trabalha na minha casa, me ajudando bastante, ela me perguntou, ela está no climatério, e ela me perguntou, doutora, é normal, assim, quando vem o calor, eu ficar com o rosto muito vermelho queimando, ou é alguma coisa séria? Olha. Né? Então, é muito importante você entender que está dentro do esperado. Sim. Tá? Sim. Isso são sintomas vasomotores que são causados quando a gente tem a redução do estrogênio, a gente tem um aumento da percepção da noradrenalina, um aumento da quantidade da disponibilidade da noradrenalina na via central, no hipotálamo. E isso modifica o centro termorregulador. Então, o nosso termômetro de sensibilidade a variações de temperatura, ele fica alterado. Então, esses fenômenos vasomotores acabam acontecendo. O estresse aumenta também essa possibilidade de você ter esses sintomas. Então, quem não tem estresse hoje em dia, né? Pois Estamos morrendo todos por estresse. E aí, ter esse olhar, essa visão do contexto, entender quais são as suas necessidades, para você conseguir enxugar o que você tem feito de obrigação, né? Que você pensa, eu tenho que fazer porque para fulano, para cicrano é muito importante. Quando você faz isso, você atende alguma dessas necessidades? Atendo. Então, muda esse senso de obrigação, entende que é uma escolha e faz isso entendendo a recompensa que existe. Sente a dopamina que é liberada quando você faz essa missão aí, que você percebe
que está atendendo a sua necessidade. Agora, quando você faz esse senso de obrigação que você tem, esse tenho que interno, e você não atende a necessidade, às vezes você se afasta da sua necessidade de descanso, de ter tempo para estar em contato com a natureza, de ter tempo de qualidade com os filhos, ou de ter um lazer com as amigas, ou de poder ler alguma coisa, ou de assistir um filme que você gosta. Quando você não tem esse tempo de qualidade para atender às suas necessidades, por conta do que você sente que é obrigação, organiza isso. Tá. Organiza isso. Tem algumas obrigações que a gente vai precisar continuar fazendo por algum tempo, não vai conseguir parar de fazer. Tipo, um trabalho que eu não gosto, mas ele me atende à necessidade financeira de suprir a minha necessidade de alimentação, a minha necessidade de moradia. Então, segura a onda, entende que você tem essas necessidades que estão sendo atendidas e vai criando um planejamento para você mudar de função. Sim. Vai organizando. Então, é muito importante estar atento a essas necessidades, porque a gente é muito bombardeado, a nossa atenção virou um produto. Então, é muito frequente a gente se perder nisso. A gente não escolhe mais um vídeo que a gente quer assistir. É verdade. A gente não escolhe mais qual é o conteúdo que vai ler, nem qual é uma conversa, com quem você vai conversar. Você é bombardeado por várias mensagens de pessoas distintas. E isso, por si só, estando ou não no climatério, já vai mexer bastante com as suas emoções. Então, nesse momento, é muito importante você se alinhar para conseguir entender o que é que você quer dar conta. Sim. Aí vamos voltar para os sintomas. Eu falei das ondas de calor. A labilidade emocional é um. E por isso que eu contei essa história comprida. Então, eu fico mais irritada com facilidade. Daqui a pouco eu estou chorando. E assim, no mesmo dia, várias emoções distintas. Então, por isso também a importância de você ter atenção com o que você está consumindo de informação também. É verdade. Puxa. Porque isso vai ficar te atrapalhando nesse processo de reequilíbrio, né? Então, a labilidade emocional, irritabilidade ou sintomas mais depressivos também pode acontecer. A insônia. A Márcia, de vez em quando, acorda de noite, fica fritando de um lado e para o outro. A insônia. Ela fala, essa noite eu não dormi bem. Isso é bem frequente também, a insônia. Normalmente é uma insônia com um despertar na madrugada, normalmente às 3 da manhã. Então, atenção também para esse sintoma. E aí a gente vai ter riscos aumentar. Aí tem dores, né? Pode ter dores físicas, mais dores articulares, mais dor muscular, alterações na digestão, pode ficar mais estufado. Aí varia, né? Se mais constipado. Você falou de ficar mais estufado. Notei também que algumas pessoas reclamaram um pouco de se sentir um pouco mais com mais gordura em algumas regiões do corpo. Isso, acúmulo de gordura corporal, principalmente a pochete. Essa é uma das grandes queixas, principalmente a pochete, a gordura aqui na barriguinha e gordura visceral. Que é o que vai aumentar o risco de doença cardiovascular. É muito importante a gente entender por que isso acontece. Porque e o aumento da gordura, ele acaba gerando uma reação em cadeia, porque a gordura produz estrona, que é um tipo de estrogênio, que aumenta a resistência insulínica. Mas foi a queda do estrogênio que fez com que você tivesse um aumento da resistência insulínica também. Então, também tem uma ação da testosterona que segue sendo produzida na suprarrenal, que faz a gente acabar tendo mais esses sintomas de acúmulo de gordura que é andrógena. Diminui a testosterona, né? Diminui, mas diminui as produções dos hormônios nos ovários e diminui a produção de todos os hormônios, com o processo da senescência. Tudo isso vai acontecendo. Só que tem uma predominância relativa, especialmente nessa fase de transição, da testosterona que é produzida na suprarrenal.
Então, você fica com esse acúmulo de gordura que a gente chama... É tipo num ovário policístico, que é essa gordura abdominal e aumento da gordura visceral. Isso é um dos sintomas também. E é muito importante a gente entender... Daí aumenta risco para osteoporose, né? Porque vai aumentar também... Aumenta risco de demência, porque o estrogênio ele é importante para essa saúde cerebral. Também aumenta risco de demência por conta do aumento da resistência insulínica. Uhum. Então, resistência insulínica, eu não sei se seus ouvintes já sabem bem o que é. Nos explique. Tá. É basicamente uma redução na capacidade do corpo de lidar com a glicose que entra. Tá? Então, quando a gente come, a gente tem que é o que leva, por exemplo, ao diabetes. Né? Então, quando a gente come carboidrato, gordura, proteína, né? São os macronutrientes. Esse carboidrato, ele vai virar glicose. E aí, essa glicose vai circular no sangue, né? Foi absorvida no intestino, circula no sangue. E no nosso corpo, o receptor para a entrada da glicose no sangue, para a entrada da glicose na célula, ele está na portinha da célula. São os glúteos. Ele está na portinha da célula. Então, vai entrar mais glicose no fígado, vai entrar mais glicose nas células do rim, vai entrar mais glicose nos neurônios, vai entrar glicose na retina. E a glicose, ela é tóxica dentro da célula. Então, em excesso, ela mata a célula em excesso. Por isso que quem tem diabetes tem retinopatia diabética, tem perda da sensibilidade no pé, tem o pé diabético por causa da neuropatia diabética. Tem problema renal, porque as células vão morrendo por conta do excesso de açúcar dentro. E como é que o corpo faz essa regulação? A gente tem... A glicose, ela entra também no pâncreas. Tá. E o pâncreas possui essas ilhotas de Langerhans, que são as células que têm o sensor. Então, a glicose está alta. Libera insulina. Então, o pâncreas libera insulina. Só que a insulina, ela age como? Ela vai lá no músculo. Os músculos são as células no nosso corpo que não tem... A portinha de entrada para a glicose está dentro da célula. Eu não consigo. A glicose entrou e ela não entra no músculo. Olha. Ela entrou no fígado, na retina, entrou no rim, mas ela não entrou no músculo. Eu preciso da insulina para mandar o comando da portinha da glicose ir para a porta da célula para a glicose poder entrar. Então, a insulina se liga na célula muscular, manda o recado, o GLUT4 vai para a porta, abriu a porta, a glicose entra. E a gente usa músculo o tempo inteiro. Sim. Então, entra a glicose no músculo, diminui a glicose do sangue. Num processo de resistência insulínica, o que acontece? Você tem um aumento de gordura. Esse acúmulo de gordura produz citocinas inflamatórias. Produz substâncias que pega lá a mensagem que o pâncreas, que a insulina no músculo estava mandando. Glicose, glute, vai para a membrana, glute, abre a porta aí para a glicose. E ele bloqueia essa mensagem, ele bloqueia essa transmissão. A gordura produz substâncias que bloqueiam essa comunicação. Então, o pâncreas mandou 5 de insulina e não baixou a glicose. Continua entrando glicose no pâncreas e o sinal lá, o alarme continuou. Manda 12, mandando mais. Manda 14, manda 20, para poder ter o efeito de manter a glicose normal. Está diabético? Não está diabético. A glicose no sangue segue normal, o corpo deu conta do recado. O pâncreas está funcionando ali, ó, na fadiga, né? Qual é a causa? O acúmulo de gordura. Qual foi a causa do acúmulo de gordura? Alteração hormonal e tem outra causa. Algumas outras. Que a gente pode não colocar tudo na conta do hormônio. A alimentação, o estilo de vida sedentário. Sim. O hábito noturno inadequado, sono inadequado. Excesso de bebida alcoólica. Excesso de bebida alcoólica. Aí então, vai. assim,
Principalmente, vamos colocar o álcool dentro da alimentação, e aí a gente fica com a alimentação, esses hábitos inadequados, o sono e a atividade física. Tá. Tem vários fatores também. O estresse piora Sim. isso e tal. Aí a gente vai falando. Mas principalmente esses 3, você precisa cuidar. Porque isso está diretamente associado a um mecanismo que a queda hormonal vai favorecer. Então, se você come uma alimentação que já é muito rica em gordura saturada, ou está comendo açúcar em excesso, você vai ter quando baixar o hormônio, você pode estar bem, mas eu comi isso a vida inteira. Mas o metabolismo ele vai cair. Sim. Esse é outro fator. Sim. Né? A atividade metabólica ela vai reduzir. E aí? Você precisa aumentar o gasto. E um negócio bacana que eu vejo da resistência insulínica, que é bom de saber, é que a atividade física, por um mecanismo que ainda não é totalmente esclarecido, ela tem uma ação independente da insulina e ela vem aqui no músculo, você fez atividade física, os músculos produzem miosina, são várias substâncias que o músculo produz. O músculo produz essas substâncias que entram aqui nesse GLUT4 e fala, vai para lá, manda essa glicose entrar aqui no músculo. Olha só, meu. Por um mecanismo independente da insulina. Legal, hein? Então, quem tem diabetes tipo 1, por exemplo, e eu tenho uma irmã que tem diabetes tipo 1, e ela tem 12 anos. O tipo 1 é quando uma pessoa nasce já com diabetes. Isso, o tipo 1 a maioria acaba descobrindo, assim, desenvolvendo, nasce com alguma reserva e vai, mas ele é uma doença autoimune. Autoimune. É diferente do tipo 2. Ah. Então, o tipo 1 é uma doença autoimune, em que você tem uma destruição das células que produzem a insulina no pâncreas. E aí ele vai ser dependente de insulina desde sempre. Então, ela, por exemplo, minha irmã descobriu por volta dos 4, 5 anos de idade. Hoje ela tem 12. E ela, criança, era bacana e é muito nítido. Eu falava, a gente consegue ver, acompanhando com o dispositivo, hoje tem como ver, que ela usa um dispositivo subcutâneo e a gente consegue entender como está a glicose dela, para não precisar ficar furando o dedinho várias vezes, para entender quando dá e que dose dá de insulina. E aí eu falava, Bruna, eu duvido você correr 3 vezes daqui para lá, tal, fazia um circuito, e ela ia correndo e eu via a glicose dela caindo. Legal. Então, quando a gente está num momento com a família, todo mundo num ambiente de casa de praia, que fica lá em Maceió, né? Minha família mora lá. Que está fazendo exercício, se movimentando, ela joga muito bola, adora ficar lá fazendo altinha, muito movimento. A dose que ela usa de insulina no dia é muito menor do que a dose que ela usa no dia a dia. Imagina quem produz insulina, o poder que a atividade física tem é enorme. Então, eu gosto sempre de trazer isso para os pacientes. Você, com a atividade física, você age na consequência, né? Você imediatamente faz a glicose entrar e você age na causa. Porque você ajuda a queimar a gordura. É muito rápido, meu. Que legal. Isso é bem importante de saber, porque com isso, com essa modulação na alimentação, hoje tem vários estudos que a gente aprofunda e aumenta, né? Vamos levar a resistência insulínica ao máximo, provocou um diabetes tipo 2. Chegou no diabetes tipo 2, a gente vê que cerca de 90% dos casos são reversíveis com essas mudanças de estilo de vida. Olha. E hoje a gente tem estudos mostrando isso. Que legal. E o ideal é falar que entrou em remissão e não reverteu, né? Qual que é a diferença? Entrou em remissão. A ideia da reversão traz uma noção de que você reverteu e não vai nunca mais ter, né? Na remissão, a gente consegue entender que você já passou, você já está em 3 meses sem medicação, mantendo os níveis adequados,
Mas você não pode descuidar do estilo de vida, Nossa, senão a doença volta. Faz toda a diferença, hein? Nossa, meu. Que legal. E isso está muito envolvido com o período do climatério. Isso eu não sabia. Porque a resistência insulínica, ela aumenta o risco de Alzheimer. Alzheimer é muito mais frequente em mulher. Hoje a gente sabe que é por conta da queda do estrogênio. Olha. Então, doenças cardiovasculares, que aumenta muito o risco em mulher, né? Pós-menopausa. Por isso que eu vejo muito... Já ouvi comentar... notícias, né? O risco das mulheres infartarem depois de uma certa idade é com muita frequência, né? Sei lá, nesse período da menopausa. Isso. Ele acaba ele se iguala e começa a superar o dos homens. Porque os homens continuam produzindo estrogênio também. Vocês produzem estrogênio. E acaba sendo um fator protetor. E as mulheres pós-menopausa estão com a produção de estrogênio baixa, perde a proteção. Sim. E aí é isso. O que eu acho bacana é a gente entender quais são os sintomas, quais são os riscos que aumentam, para entender o que é que com o estilo de vida eu consigo fazer para me ajudar a chegar lá com mais tranquilidade. Sim. E a gente entende, falando ainda dos sintomas, a gente entende que um sintoma também vai puxando o outro, né? Às vezes o sintoma era só a insônia, ou era só os calores que são à noite, né? Os fogachos que são à noite, que aí a pessoa acaba acordando por conta dos fogachos, ela nem teria insônia. Tá. Então, um fogacho mal controlado, né, que não é bem tratado, leva a uma insônia, que leva a irritabilidade, piora da memória, aumento de resistência insulínica, que vai levar a aumento de risco de osteoporose, de doenças cardiovasculares, de demência. E aí o negócio vai aumentando. O dominozinho vai alteração do humor, queda da libido. Quem está cansado vai ter libido? Sim. Não vai ter libido. Então, a própria queda hormonal diminui inicialmente a libido, mas ela pode aumentar. Tá. O que você vai ter é secura vaginal. Isso é uma coisa que eu ia perguntar, porque na peça da Cláudia Raia tem uma parte que é bem cômica, que ela mostra isso, né? Ela tá com desejo pelo marido, aquela coisa toda, começa e ela, não, eu vou parar porque estou sentindo dor, tá desconfortável. Isso é muito comum nessa idade, nessa fase, né? Então, a secura vaginal, ela é um desafio. Sim. E é isso, a queda do estrogênio leva a secura vaginal, que leva a dor durante a penetração. Se o casal não tem uma boa comunicação, a mulher começa a evitar, porque dói. Ou se força a fazer, o que é pior, porque tem medo de perder o marido. E machuca. Aí machucou, aí já até que ela também não quer mais fazer. Sim. Então, não é nem a perda da libido mesmo. Seria um medo de fazer e uma evitação da relação sexual com penetração, porque machuca. Então, são duas coisas distintas, são sintomas distintos que podem se misturar. É importante entender o que é cada coisa. Tá. Então, a secura vaginal é um sintoma. Você pode fazer uso, por exemplo, de uma prática super simples, baixo custo e que auxilia, que é deixar o óleo de coco, de preferência orgânico, mas se não der, um óleo de coco qualquer, esse que a gente come, a gente deveria passar na pele o que a gente passa na boca, porque a pele é um órgão de absorção, né? Então, um óleo de coco, deixa espalhado pela casa, deixa no banheiro, deixa na mesa de cabeceira. Todo dia, antes de tomar, quando toma banho, após a higienização, passa o óleo de coco na parte externa, né, na vulva, e pode passar um pouco também na parte interna, na vagina. Que hidrata, né? Hidrata. E tem propriedades também anti-inflamatórias. O óleo de coco também pode ser um lubrificante. E existe o óleo de coco sem cheiro. Para que às vezes as pessoas acham, mas fica um cheiro de coco, né? E aí não quer usar o óleo de coco como lubrificante. E tem algum como cosmético, assim, em farmácia ou não? É o óleo de coco que a gente usa mesmo para cozinhar? É o mesmo óleo de coco mesma que coisa. usa para cozinhar, é o Tá. mesmo. Tá. A gente deveria usar outras opções, óleo de calêndula, óleo de semente de uva, são opções também, mais caras, servem também. O óleo de coco funciona muito bem.
Então, vai precisar parar e usar uma lubrificação de preferência natural. Porque os lubrificantes da farmácia, eles lubrificam na hora, mas os constituintes dele pioram a sua composição da sua lubrificação natural, da sua mucosa vaginal, agridem a mucosa. Tem xenobióticos, né? Tem que são substâncias que atrapalham a nossa produção hormonal natural. Então, é aquele melhora na hora para depois piorar. Então, o ideal seria usar esses outros. E tem o estrogênio tópico. Então, o uso do estrogênio tópico seria bem indicado, assim, eu acho bem indicado até como uma forma de prevenir atrofia vaginal, que é algo que também pode acontecer. A atrofia vaginal acontece até mais com o desuso, né, da vagina, da musculatura, da circulação ali de sangue e tudo. Mas ela acontece bastante por conta dos hormônios, junto com fatores genéticos. Tá. A Márcia, ela tem de vez em quando o ombro que dá uma dor, trava um pouco. Isso é comum? É bem comum. Olha. É bem comum. Dores articulares. A nossa circulação não fica tão adequada. A vasodilatação fica prejudicada. A oxigenação das células, portanto. Então, é comum ter dores articulares. Ainda nem todos os mecanismos estão bem esclarecidos, mas aí a gente junta de novo dor articular e o estilo de vida que a gente vive. Sim. Né? Como é que está essa postura, essa organização? Você já vai ter uma propensão maior a ter dores articulares. Lógico. Mas e aí? O que é que você faz em relação a isso? Está sedentário ou faz o exercício, mas faz um exercício sem respeito ao corpo? Ou faz a musculação mantendo a postura toda torta e vai puxando peso, piorando a amplitude articular ali. Então, essa organização da respiração para fazer o exercício, qualquer exercício que você vai fazer, ela é primordial, é fundamental. E ir progredindo carga aos poucos. Isso também é bem importante. Então, é fundamental a construção de reserva muscular. Né? Ter músculo para ajudar na queima do metabolismo, ter músculo para ajudar na resistência insulínica, ter músculo para ajudar no humor, ter músculo para ajudar a reduzir depressão, ter músculo para ajudar a reduzir demência, ansiedade, melhorar o sono, tudo isso, longevidade, importante ter reserva muscular. Mas não é de qualquer jeito que você vai construir esse músculo. Né? Senão não pode ser às custas de impacto na articulação. Porque os tendões, eles estão mais ressecados. E a fáscia está mais ressecada. Para lesionar é muito fácil, né? É mais fácil. Por isso você também tem mais dores. Então, a fáscia é aquela membrana branca da carne. Todos os nossos músculos têm essa membrana. E ela é bem água. Ela parece uma teia, cobrindo o nosso corpo inteiro. Ela é firme e ao mesmo tempo flexível. E ela envolve todo o nosso corpo em cadeias. Ela está bem envolvida com os músculos, com os órgãos também, tudo. É um tecido conectivo. Então, a gente precisa se hidratar bem, porque é uma fase. E se hidratar bem ao longo da vida inteira. Lógico. Trabalhar a flexibilidade, né? Para poder manter mais livre dessas dores.